Peppa Pig pode parecer um desenho mal feito logo de cara, mas ele não é o desenho mais famoso do mundo à toa. Você sabia que existem muitos detalhes insanos escondidos nesse desenho? Um exemplo disso é praticamente todas as casas, a escola e qualquer construção na cidade da Peppa ficam no topo de colinas. Isso é algo que não passa batido, e a galera fica se perguntando por quê. Aí começaram a surgir umas teorias bem legais, como a de que a cidade vive sofrendo com inundações, igual no episódio do dilúvio. Faz sentido, né? E provavelmente é por isso que o Papai Pig, que é arquiteto, sempre desenha as casas lá no alto das colinas. Tipo, ele tá pensando à frente, sabe? Mas o mais engraçado é que, mesmo sendo um arquiteto super inteligente, o Papai Pig não é lá essas coisas com as ferramentas. É hilário ver ele tentando pregar um simples prego na parede e acabando com um buraco gigante. E para completar a bagunça, ele ainda pendura uma foto dos filhos para disfarçar o estrago. Sinceramente, não sei se esse é o melhor exemplo para dar pros filhos, né? Você chamaria o Papai Pig para montar um móvel na sua casa? Agora, o que é realmente bizarro e conecta tudo isso é que o Papai Pig ser arquiteto tem tudo a ver com uma das fábulas mais antigas que existem. Claro que é Os Três Porquinhos. Lembra que o porquinho mais esperto construiu uma casa de tijolos? Quando o Sr. Touro e a equipe de construção chegam, eles perguntam qual material vai ser usado na casa, né? E olha só, são os mesmos 3 materiais que os 3 porquinhos usaram na fábula. Aquele lobo mau derrubou as 2 primeiras casas só com sopro, mas na de tijolos ele não conseguiu. Então, será que o porquinho que construiu a casa de tijolos na fábula é, tipo, um ancestral do Papai Pig, consequentemente da Peppa? E mais, a família de lobos da Wendy, que aparece lá no final, seria descendente do próprio lobo mau? Porque eles até assopram a casa para ver se ele é firme de verdade. Que loucura, né? E esses foram apenas os primeiros dos 11 detalhes de Peppa que vamos te mostrar hoje. Então assine o canal e chame a vovó e os primos até o tio da esquina para assistir o vídeo, pois está começando mais um Canal Planeta Teen. Quem aí já mergulhou no mundo da Peppa sabe bem, é o lugar onde os animais vivem em sociedade, agindo igualzinho a gente, com tudo que temos por aqui, inclusive hospitais, médicos e enfermeiras. Mas o que realmente intriga nessa história é que os próprios animais têm pets. Um exemplo clássico é o Vovô Pig, ele tem um papagaio. Aí surge a pulga atrás da orelha. Se todos são animais, será que médicos como o Dr. Urso, que atende a Peppa quando ela não está bem, não seriam na verdade veterinários? Ou a Doutora Hamster, que só cuida de bichinhos? Pensando bem, parece que ela atende apenas os animais que não têm comportamento humano. E isso é muito esquisito de entender. Como que alguns animais agem como humanos e outros animais não? A família da Peppa é de porcos humanoides, mas ao mesmo tempo existem porquinhos da Índia, que mesmo tendo porco no nome, é um animal comum. Cara, isso é muito estranho, mas calma que piora, porque isso nos leva a uma questão bem curiosa. Já que estamos nesse papo sobre mundo habitado por animais que agem como pessoas, uma pergunta que não quer calar é: o zoológico de Peppa Pig seria uma espécie de prisão para quem não desenvolveu o intelecto? A gente vê em um episódio alguns bichinhos lá dentro, tipo tartarugas e pinguins. Isso nos faz pensar que esse lugar só ficam os animais que não têm comportamento humano, sabe? Assim como aqueles que são os pets dos personagens, que a gente já mencionou, parece que a linha é bem tênue entre ser um cidadão e ser um animal do zoológico. Será que é por isso que os animais perigosos e predadores são os guardas do zoológico? Pois para você ser guarda de uma prisão, você tem que ser casca grossa. E quem na natureza consegue ser mais sinistro do que um leão e um crocodilo? Se você vivesse no mundo da Peppa, quem você acha que seria? Alguém que vive dentro ou fora do zoológico? Digita a hashtag Zou pra gente conhecer melhor. E assine o canal também. Mas o mais legal de tudo é que o mundo da Peppa não é só de animais. A gente vê por lá uns humanos também, como o pirata, o Papai Noel e até mesmo a rainha da Inglaterra. O que meio que faz sentido, já que nesse mundo muito bizarro, a Peppa vive no que seria a Inglaterra. E não para por aí. Além de animais humanoides e humanos de verdade, tem até uns vegetais e frutas que têm vida própria e são super inteligentes, tipo o Sr. Batata e a turma dele, que fazem um show de Natal para a bicharada. Isso deixa o universo da Peppa ainda mais interessante. Falando em novos pets e voltando para a clínica veterinária Os Porquinhos, tem uma coisa que me deixou pensando. Madame Gazela, por exemplo, tem 2 porquinhos da Índia e leva eles para a doutora Hamster examinar. O detalhe é que porquinhos da Índia e hamster são quase idênticos, o que já é uma ironia por si só. Mas aí a diferença é que, enquanto um porquinho da Índia vive em média 8 anos, um hamster tem uma expectativa de vida de só 3 anos. Ou seja, a doutora vai tratar bichinhos que parecem com ela, mas que vivem quase 3 vezes mais.
Claro, isso seria verdade se ela fosse um animal comum, mas não é o caso. Ela, assim como os outros personagens, deve ter uma vida parecida com a nossa. Mano, pensar nesse tipo de coisa faz minha cabeça rodopiar. Mas tem algo a respeito do tempo desse mundo que deixa tudo mais bizarro ainda. Existe um detalhe que pouca gente percebeu em Peppa Pig, e tem a ver com os relógios da série. Quando a história se passa de manhã, quase sempre os relógios marcam 10 horas. Isso acontece, por exemplo, quando as crianças vão no zoológico. Já quando o desenho mostra momentos que acontecem à tarde, o relógio está sempre marcando entre 15 e 16 horas. A gente vê isso enquanto a família Pig vai visitar a casa da Madame Gazela e em várias outras cenas também. E enquanto é noite, é sempre 20 horas da noite. Provavelmente os animadores fazem isso para evitar qualquer erro, tipo colocar 16 horas e ainda ser de manhã. É um jeito simples de manter a consistência, né? Diferente do próximo personagem, que só é consistente em fazer coisas ilegais. E estamos falando do Sr. Raposo. A gente vê que ele vende um monte de produto esquisito do fundo de sua van, e são todos produtos aleatórios e de origem duvidosa, como troféus, relógios e até betoneira. E tem outra, quando o Vovô Pig está cuidando das galinhas e comenta sobre animais que comem à noite, de repente o Sr. Raposo aparece, como se estivesse prestes a roubar algumas das galinhas do vovô da Peppa. Isso comprova que o personagem não tem hábitos muito corretos. Se a gente olhar bem de perto, na delegacia de polícia existe um mural de papéis com um símbolo que é idêntico ao que tem na van do Sr. Raposo, onde ele guarda vários itens. Com certeza muitos deles, se não todos, foram roubados. É de se imaginar isso, porque olha a cara que ele faz quando passa na frente da delegacia. O mais engraçado de tudo isso é que, apesar do pai ser um ladrão, o Fred Raposo se fantasia de policial. Isso pode fazer com que um dia o filho precise prender o próprio pai. Mas se você achou isso esquisito, mano, você não tem noção do que vem por aí. No episódio, o carro de bombeiro tem um detalhe que, se a gente parar pra pensar, é até um pouco perturbador. A gente vê que o pai da Peppa fala que vai se encontrar com o time de futebol dos pais. E não é só isso, eles ainda vão fazer um churrasco. O que é super estranho é que, entre as pessoas que vão participar desse evento, tem um porco e um boi. Aí a pergunta que não quer calar é: que tipo de carne eles vão assar no final das contas? Seria um time de futebol dos pais canibais? Ou vai que toda essa galera é vegana e vai ser um churrasco de melancia? Cara, isso é sinistro demais, não acha? Porque o Sr. Toro faz parte de um time de futebol dos pais, sendo que ele não tem nenhum filho. Pelo menos, não na escola da Peppa. E tem mais, por que será que o Sr. Toro está sempre presente na hora de buscar as crianças na escola? Já que, como comentamos, ele não tem nenhum filho lá. Isso pode ser um mistério que ainda não foi explicado, mas a gente suspeita de um motivo bem peculiar. Parece que a razão de vermos o Sr. Toro sempre na escola seria uma paixão secreta que ele tem pela Madame Gazela. Mas ela não seria tão secreta assim, porque parece que a professora das crianças não só sabe disso, mas como também rejeita o pobre Sr. Toro. Dá pra notar isso no episódio Palavras Mágicas. No início a gente vê ele aparando a grama da escola, e depois ele informa ela que tinha terminado. Ela simplesmente bate a porta na cara do coitado, sem a menor cerimônia. Mas depois que as crianças a alertam que ela não disse obrigado, ela abre a porta novamente, agradece o Sr. Toro, e quando ele estava no meio da resposta, ela bate a porta mais uma vez na cara do apaixonado. Ao que tudo indica, de fato, a Madame Gazela não pretende achar um substituto para o seu falecido esposo. O detalhe é que alguém tem que avisar isso para o Sr. Toro.